Bom dia, Quintela aqui com vocês para mais um Resenha de Qualquer Lugar. E hoje, sábado, né? São 7 horas da manhã. Eu tô aqui a caminho da padaria mais longe do Valqueire aqui. Por que a padaria mais longe do Valqueire? Muita gente pergunta isso, né? Pô, Quintela, você foi comprar pão ou foi viajar? É porque para poder fazer esse vídeo aqui, trocar uma ideia com vocês, eu prefiro ir na padaria mais longe, porque aí eu consigo falar bastante, a gente consegue conversar e ao mesmo tempo eu faço uma caminhada, né? É um cardiozinho aqui, que é importante, né? E aí a gente conversa um pouquinho, fala um pouquinho sobre o Fluminense, sobre a vida, não é verdade? Então, por isso que eu tô indo na padaria mais longe. Mas então, galera, data FIFA, né? Tá rolando aí a data FIFA, jogos do Brasil. E por conta disso o Fluminense tá parado aí, não tá tendo jogo do Fluminense. Muita gente fala pra mim que assim, pô, Quintela, eu odeio data FIFA, porque data FIFA eu fico com saudade de ver o Fluminense jogar. Galera, eu não penso assim não, eu acho a data FIFA um momento bom, sabe? Eu acho que é meio que uma desintoxicação. Eu acho que a data FIFA ela é boa pro torcedor, ela é boa pros jogadores que conseguem dar uma paradinha pra treinar, né? Só se dedicar aos treinos e ao mesmo tempo curtir um pouco a família deles, também dá uma desintoxicada. E é bom pro técnico também, né? O Zubeldia, por exemplo, chegou, né, há pouco tempo com um turbilhão de jogos para fazer, um turbilhão de problemas para resolver. O Zubeldia agora vai ter um período aí, uma parada e um período para poder treinar, para poder conhecer esse time, para poder fazer as mudanças que ele entende como necessária. E é isso que eu falo, né? A gente vai conhecer melhor o Zubeldia a partir de agora, né? A partir dessas paradas de data FIFA que tá tendo. Porque o bom treinador é o cara que sabe aproveitar as oportunidades para treinar o time. E aí melhorar o time, né? Com treinamento você consegue melhorar o time. Então isso é o bom treinador. E eu lembro que muita gente reclamava do Renato, né? Que o Renato tinha tempo parada para treinar e o time voltava pior, não conseguia jogar bem. Porque o Renato não estava treinando, né? O Renato não estava se dedicando. O Renato não estava fazendo um trabalho realmente bom, né? Por isso que o time, mesmo com tempo de treinamento, não conseguia voltar bem, não conseguia jogar bem, não conseguia estar encorpado. Então o Zubeldia vai ter agora a oportunidade que ele queria, né? De parar para ter esse time para treinar e aí tentar fazer realmente algo melhor, capacitar esses caras, colocar esses caras para desenvolver funções que ele quer cumprir dentro, que quer que seja cumprida. Além disso, é uma grande oportunidade para o Zubeldia testar jogadores, treinar jogadores ou ver jogadores que ele não estava vendo. Por exemplo, os jogadores que a gente vem pedindo muito que tenham oportunidade, né? No caso o Riquelme, o Lavega, o Lescano, são jogadores que agora o Zubeldia vai poder ver, né? Vai poder treinar no dia a dia, colocar para treinar e olhar os caras, observar os caras treinando, para quem sabe poder oportunizar mais esses caras aí. Porque até então eu não tenho dúvida que o Zubeldia tem se baseado mais pelo trabalho anterior e pelo que o Marcão tem falado para ele do que propriamente ele, o Zubeldia, tem testado e visto mais esses jogadores que estão aí treinando já há um tempo e que também não vinham tendo oportunidade, né? Então é uma chance também para esses jogadores aproveitarem esse tempo de treinamento para mostrar um pouco do que são capazes, né? Uma cachorrada danada aqui, olha lá. Olha lá. Uma cachorrada danada aqui. Uma brigalhada de cachorro danado aqui. Mas vamos lá, vou continuar aqui. Ou tentar continuar, né? As cachorradas estão polvorosas aqui. Estão dando sequência
Pra gente também é bom, cara. Porque o que acontece? A gente fica nessa coisa de jogos. O Fluminense não vem conseguindo bons resultados. O Fluminense tá muito instável, já não é de hoje. Que o Fluminense é um time que vence em casa e aí quando sai para jogar fora, geralmente o melhor resultado que o Fluminense consegue é um empate. O Fluminense não consegue vencer em sequência jogando fora de casa. Ele não consegue vencer em casa e ir fora e ganhar fora. Ele não consegue fazer isso. Enquanto o Flamengo, por exemplo, vem de cara uma derrota fora de casa, o Flamengo geralmente joga fora como joga em casa e ganha normalmente. Às vezes o Flamengo empata, mas normalmente quando o Flamengo joga fora ele ganha. E você vê, né, que o Flamengo ele não toma conhecimento não. Ele vai jogar, por exemplo, na Arena Corinthians, contra o Corinthians, que é um adversário que é muito complicado na Arena. O Flamengo ele tem mais vitória contra o Corinthians na Arena do que o Corinthians. O Flamengo venceu mais o Corinthians na Arena do que o próprio Corinthians. Por quê? Porque além de ser um time muito bom, é um clube que se impõe. Não tem esse negócio com o Flamengo. Entendeu? Porque eu tô jogando fora. O Fluminense parece que quando vai jogar fora de casa, tipo, sei lá, os caras peidam, sei lá, ficam com medo, acham que não é possível ganhar fora de casa, enfim. É um negócio esquisito. Mas não sei se vocês já repararam, quando vai jogar fora de casa, tipo assim, parece que os caras tremem, parece que não é possível. Tipo, uma coisa impossível ganhar fora de casa, sabe? E não é de hoje, né? Já tem uns anos aí que o Fluminense fora de casa, ele vem tendo muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Geralmente perde, né? Então, essa rotina de jogos, de reclamação, de insatisfação, é bom também, às vezes, a gente dar uma parada e uma desintoxicada, sabe? Cuidar da família, tirar uma semana pros filhos, sabe? E aí, pô, quando falar de Fluminense, falar de uma forma mais leve, né? Porque a gente não consegue desapegar do Fluminense completamente, porque é nossa família também, né? Faz parte da nossa família. Tanto é que a maioria de nós, quando vai embora, pede para colocar a bandeira do Fluminense lá no caixão, para você ver a importância que o clube tem na vida de todos nós, né? Os elos que a gente constrói, muitos desses elos são construídos pelo Fluminense. Então, eu acho que é uma oportunidade também a gente dar uma relaxada, sabe? Essa semana de data FIFA, eu vejo por esse olhar. E voltando aqui ainda sobre a questão do tempo de treinamento que o Zubeldia vai ter, o que eu estava conversando ontem com o Laranja, com o Sérgio, ontem na nossa live, os Três Tenores, que inclusive, pô, tá sendo muito legal fazer essa live com esses caras, além de adorá-los, é uma live que tem sido muito produtiva, né, muito divertida também. E ontem a gente estava falando o seguinte, a partir de agora o senhor Zubeldia vai poder ser cobrado. Ele vai ter aí um pouco mais aí de que uma semana de trabalho com os jogadores e ele vai poder ser cobrado, ele vai poder começar a ser intimado aí pelo torcedor. O torcedor vai começar a poder chegar para ele e falar assim, professor, pô, olha isso aí, olha esse jogador que você está insistindo. Enfim, a gente vai poder cobrar mais do Zubeldia. E ontem, no nosso debate, uma das coisas que a gente tratou foi a questão da oportunidade para jogadores que têm características similares com as outras. Por exemplo, eu falei sobre o Lima, né? Que não faz sentido você tirar o Lúcio, manter o sistema tático e botar o Lima no lugar do Lúcio. Aí, algumas pessoas falaram que assim, alguns amigos lá que estávamos debatendo, falou que assim, não, mas o Lúcio, mas o Lima tem histórico de partidas melhores do que o Lescano. Aí eu falei, pô, mas o Lescano tem 200 minutos em campo. É muito ridículo a minutagem do Lescano. O Lima tem 3.000 e poucos minutos, então assim, não dá para comparar, né? E, inclusive são jogadores com características muito diferentes também. E a grande questão do Lima foi que o Lima deu uma assistência para um gol e fez um gol, né? Então assim que chegou o Zubeldia. Então o Zubeldia acho que deu tirou uma impressão do Lima muito boa por conta desse início do Lima com ele. Mas assim, o Zubeldia é um grande treinador, né? Tem que olhar a questão das características. Quais são as características, né? Tem que olhar lá e falar assim, pô, calma aí. O Lúcio, que é o meu meia, que é o cara que cria chances de gols, que é o cara que pisa na área,
que é o cara que finaliza, que é o cara que dá opção, ele tem essa característica aqui. Pô, o Lima tem essa característica? O Lima não tem essa característica. O Lima, ele é o meia, né, que, pelo lado esquerdo, né, que cai na vertical, que faz o facão, mas o Lima não é um jogador técnico, criativo, né, de composição de espaço e que faz triangulações. Esse não é o Lima. Tanto é que quando terminou o jogo, o Lima estava com 18% de passes verticais e o Lúcio com 31%. Então o que você tem que tentar fazer ali? Colocar um jogador com a característica parecida do Lúcio. E para ser esse jogador, os únicos jogadores que têm a característica parecida com a do Lúcio são o Lescano, né, que a gente, né, ele veio pro Fluminense com essa fama, e o Riquelme. Então ele tem que oportunizar mais esses jogadores. Era isso que eu estava falando. No caso do John Kennedy, o Cano não é o jogador que vai fazer o que o John Kennedy faz, muito menos o Everaldo. Um dos jogadores que não tem as características de John Kennedy. Está muito claro para o Zubeldia que John Kennedy e o Lúcio são peças-chave desse time. São os jogadores de ataque mais técnicos que o Fluminense tem, mais agressivos que o Fluminense tem. Esses, sem dúvida nenhuma, são titulares absolutos do Fluminense. Para eles saírem, eles têm que estar cansados. Não pode sair mais porque eu tirei porque, sei lá, eu quis fazer uma mudança. Não, eles não podem sair. A gente não tem opção para esses caras. Então eles só podem sair se eles estiverem cansados. Isso basicamente é quase que uma realidade absoluta. Uma verdade absoluta, né? Perdão. Enfim, então você tem que botar jogadores com as características. Outra coisa é o Lavega. O Lavega hoje, é melhor você tentar colocar o Lavega hoje para jogar do que o Soteldo. O Soteldo está queimado com a torcida. O torcedor não tem paciência com o Soteldo. Então o treinador ele tem que entender o feeling. Ele tem que entender o momento, o universo do clube. Como é que o torcedor está reagindo ao jogador? Porque se ele entrar em campo e o torcedor não implicar com ele do início ao fim, ele vai piorar, ele não vai conseguir nem evoluir, porque a pressão do torcedor vai mexer com ele. Então, assim, é momento de dar uma recuada com o Soteldo. Deixa o Soteldo no banco, coloca o Soteldo no fim das partidas, quando a gente estiver vencendo os jogos. O Soteldo, de repente, arrumar um golzinho, ganhar uma moral com o torcedor e aos pouquinhos ir voltando. O Lavega é um jogador que com certeza o torcedor vai ter muito mais paciência com ele. Por quê? Porque o Lavega não teve quase oportunidade. E as oportunidades que teve, ele foi bem. O torcedor pede o Lavega. Então você bota o Lavega, deixa ele jogar um pouco mais, que a tolerância a ele vai ser maior. E aí entra o tal do feeling que eu tô falando. Que o treinador tem que ter feeling. Ele precisa do apoio da torcida. E o Lavega tem. Então é isso, são essas coisas que tá faltando ao Zubeldia, que eu acho que esse tempo de treinamento pode ser que dê pra ele, né? E outra coisa, Zubeldia, tem que ouvir menos o Marcão também. O Marcão se revelou um cara, gosto dele como pessoa, já teve bons trabalhos no Fluminense, mas o Marcão, infelizmente, ele se revelou um cara sem personalidade para ser treinador. Essa que é a realidade. Então fica tentando também fazer uma composição ali, ser legal com todo mundo. Não dá, cara. Tem hora que você tem que dizer não. Tem hora que você tem que barrar. Tem hora que você tem que tomar decisões amargas, impopulares. Não ser populista. Isso é o futebol também, entendeu? Enfim, são situações que o Zubeldia vai ter que agora, nesse período, tomar decisões, né? Então, como a gente estava falando, cara, o Marcão ele não vai tomar decisões amargas, né? Porque o Marcão é isso, a gente sabe como é que o Marcão é. Agora, o Zubeldia ele precisa tomar decisões amargas. E muita gente defende a tese de que tem uma panela no Fluminense, né? Tem uma panela ali e que o Zubeldia precisa desfazer a panela. Eu tô vendo essa tese está sendo utilizada pelo Ilan, está sendo utilizada também pelo Leandro Dias, né? Xará lá, grande Leandrão. Mas assim, cara, eu particularmente, eu não sei, cara, eu não sei se tem uma panela. Eu sei que realmente nada mudou em termos de escolhas do Zubeldia, a não ser a opção pela titularidade do John Kennedy e do Lúcio. Essas foram as grandes mudanças do Zubeldia, né? A entrada do Lúcio como titular e o John Kennedy.
sobretudo o John Kennedy. John Kennedy foi sim uma quebra da panela, uma mudança realmente significativa, porque com o Renato Gaúcho o John Kennedy ele era a terceira opção, e nem terceira opção. Às vezes ele não colocava o John Kennedy para fazer uma mudança tática, né? E o John Kennedy não entrava nem por decreto. E a gente aqui no Resenha falando, olha, não tem nenhum problema envolvendo o nome do John Kennedy, ele está treinando bem, está se dedicando, está assim, motivado, não há problema com o John Kennedy, porque se tivesse a gente não estaria pedindo o John Kennedy titular. Muita gente questionando, pô, Quintela, será? O Renato não ia fazer isso? E aí tá aí, ó, o John Kennedy tá jogando pra caralho. Então, tipo assim, isso foi a grande, digamos assim, mudança do Zubeldia, né? Dar oportunidade pro John Kennedy. Essa foi a grande mudança. O Lute titular foi também uma mudança, porque o Renato não tinha tanta segurança no Lute como titular. Ele preferia botar um Nonato e jogar com 3 volantes. Então, assim, a entrada do John Kennedy realmente foi a grande transformação promovida pelo Zubeldia, mas que às vezes fica tentando agradar o Cano, colocando o Cano no lugar do John Kennedy em momentos que não é para fazer isso, como foi no jogo contra o Mirassol, né, que ele cometeu um erro gravíssimo. 16 minutos só de segundo tempo, ele tirou o John Kennedy por opção e colocou o Cano. Foi um erro muito grande dele ali. E foi para tentar agradar o Cano, claramente. Isso é uma coisa ruim. Mas no caso tirando isso daí, todas as outras coisas que o Renato fazia, ele está fazendo. Ele não relaciona Lavela, não relaciona Lescano, não relaciona Riquelme. São sempre os mesmos jogadores relacionados. Está relacionando 2 primeiros volantes, no caso, né, o Bernal e o Otávio. Para que você relaciona 2 cincão? Ou você relaciona um ou você relaciona outro. Não dá para ter tantos jogadores na relação, porque senão você vai ter que tirar um. Aí você relaciona 2 camisa 5, você tira um meia de ligação, como o Riquelme e o Lescano dos relacionados. Você relaciona o Everaldo, que já está claro que não vai jogar com ele, que é um jogador medíocre, você deixa de relacionar o Lavega. Então, assim, o que está faltando ao Zubeldia é coragem, entendeu? É passar a não relacionar alguns jogadores para relacionar outros, entendeu? É quebrar essa coisa da gestão de grupo. Tipo, eu sei que é importante para o técnico que os jogadores estejam felizes, mas ele não vai conseguir fazer que todos fiquem felizes com ele. Ele não vai conseguir fazer com que todos os jogadores gostem dele. Eventualmente vai ter jogador que não vai gostar dele. Faz parte. Geralmente os que não estão jogando não vão gostar dele. É assim que funciona o futebol. Não tem para onde correr. Agora, ele é pago para tomar decisões, mesmo que sejam amargas. Então, por exemplo, para que tá relacionando o Everaldo? Para que tá relacionando 2 camisa 5? O Otávio e o Bernal? Para que tá fazendo isso? Para que relaciona 3 goleiros? Passa a cortar aí, tipo, esses 3, por exemplo, né? Everaldo, Otávio ou Bernal. Eu tiraria o Otávio, tá? E um dos goleiros. Já sobram 3 vagas. Coloca lá o Lavega, o Lescano e o Riquelme. Ah, Quintela, mas não dá para relacionar todos os estrangeiros. Ah, não dá para relacionar todos os estrangeiros? Então vamos ver qual é o estrangeiro que pode ficar de fora num jogo para eu ter Lavega e Lescano. Vamos tirar quem? Bernal? Bernal não tá bem. Fuentes está muito mal. Tira o Fuentes. Relaciona o Fidelis. Né? O Fidelis é outro que não pode ficar fora. Então tira o Fuentes da relação, coloca o Fidelis. O Guga fica como lateral esquerdo, como opção a lateral esquerdo no lugar do René. Bota o Fidelis. Entende? Para você poder relacionar Lavega e Lescano. Aí no outro jogo você tira um estrangeiro e bota outro. Né? Outra coisa é isso, o Fluminense vai ter que rever a quantidade de estrangeiro que tem no ano que vem. Ao invés do que estavam querendo fazer, de negociar o Lavega, negocia o Fuentes. Devolve o Fuentes lá para a Colômbia. O Fuentes não está bem, não está conseguindo se firmar. Vende o Bernal lá para a Espanha. Entendeu? E vida que segue. Então é isso, galera. São decisões que ele vai ter que tomar. Coragem, Zubeldia. Passou do momento já de ter coragem. De tomar decisões que são impopulares. A vida é assim. Não dá para tentar ficar fazendo gestão de grupo, populismo barato. Não dá, cara. Você tem que tomar decisões. Para isso você é pago. Enfim. Comenta aí, galera, o que vocês acharam aqui do nosso vídeo. Dê aí a opinião de vocês. Vamos resenhar aqui embaixo nos comentários. O objetivo também é esse. Conversar com vocês, trocar uma ideia.
né? E quando eu faço esses vídeos na rua, é com essa intenção de conversar com vocês. Então comenta aí, vamos bater um papo aí. O que vocês acham aí dessa coisa da data FIFA? Esse tempo que o Zubeldia tem para treinar, vocês acham que já vamos poder cobrar pesado o Zubeldia depois desse período de treinamento? Comenta aí, vamos resenhar.